Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E nós então damos continuidade ao nosso módulo de palestras, o Livro da Esperança. Hoje o tema da nossa palestra é O Espírita. Quem vai ministrar o tema, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, é a Iven Ramos. A prece inicial e final será feita pelo Cláudio Abidante, a vibração do passe será feita por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela Vilma Capobianco. Então, que nesse instante nós possamos nos ligar junto a essa equipe amorosa de mentores do Paz e Amor, lideradas por Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, os dois mentores da nossa casa, e assim nos ligando junto a essa equipe de religiosos, equipe de médicos, de educadores, que possamos desta maneira já ir abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para receber todos esses eflúvios de amor, de energia positiva e de paz. E que nós tenhamos assim um trabalho em paz, em amor, em harmonia. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. Assim, podemos... Dá licença. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, pedindo a vossa bênção, para que possamos receber aqui que viemos buscar, e agradecemos a espiritualidade e pedimos a ela que nos ilumine e nos proteja durante o trabalho, e ilumine também a nossa palestrante, que assim seja, graças a Deus. Tá ótimo. Teste. Boa noite a todos. Eu sou a Iven e hoje o tema que nós separamos para podermos conversar um pouquinho com vocês é o Espírita. Embora o nome seja curto, tem muita coisa que nós podemos conversar a respeito. Esse tema ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no tema Os Trabalhadores da Última Hora. O obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Ele tem direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, faltava-lhe apenas o labor. Bons espíritas, meus amados, sois todos obreiros de última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais de que a vossa existência, por longa que pareça, não é mais do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos, que formam para vós a eternidade. E eu gostaria de complementar esse tema com uma outra mensagem também do Allan Kardec, que se encontra no Evangelho, no capítulo 21,
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Analisando essa mensagem do Evangelho, nós podemos concluir de que todos nós somos chamados para trabalhar na vinha do Mestre. Essa vinha do Mestre é o planeta Terra. E a hora de trabalho são as provas que nós passamos e também as encarnações em que nós vivemos. Alguns ficariam perplexos de receberem o mesmo pagamento do que aqueles que chegaram anteriormente. Mas a lição que nós tiramos desse texto é que não importa a hora em que nós despertamos para o despertar espiritual. Todos nós recebemos o mesmo salário, de igual valor, devido aos nossos esforços. Aqueles que chegaram primeiro, eles devem ficar felizes pelos seus irmãos que chegaram posteriormente e estão ajudando a tornar o fardo do trabalho mais leve. E aqueles também que chegaram por último devem agradecer pela oportunidade de terem sido chamados ao trabalho. Então, todos serão beneficiados da mesma forma. Não importa quão cedo ou quão tarde nós despertamos para poder trabalhar nessa vinha do Mestre. E o salário, ele é justo e ele é proporcional. Mas nós não podemos nos comparar uns com os outros, porque embora nós estejamos aqui no planeta Terra, as nossas provas e as nossas lições são diferentes. Por isso que o esforço e a recompensa é dada conforme a lição e a prova de cada um. O que nós viemos aqui aprender, quem nós viemos ajudar, mas a palavra-chave é o esforço. A parábola ela mostra, de uma forma sábia e inteligente, que o nosso processo evolutivo, hoje nós encontramos na Terra, no planeta de prova e expiação. Não existe ninguém aqui, atualmente, no planeta Terra, que seja espírito puro. Todos nós somos espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem. Isso quer dizer que nós estamos aqui para aprender com os outros. E Jesus, ele ajuda a todos. Quando nós procuramos a luz do Evangelho, nós podemos nos esclarecer e colocar em prática alguns desses ensinamentos. Porque seguir o Evangelho é cortar os atalhos que nós seguimos em existências pregressas, os nossos vícios, as nossas paixões desgovernadas. Então, o Evangelho, ele, em primeiro lugar, ele faz um convite para que nós possamos, através do autoconhecimento, passar a fazermos a nossa reforma íntima e esse trabalho interno. O planeta, ele não é um barco desgovernado. As coletividades humanas estão todas dentro das leis de amor e caridades de Deus. E é uma casa terrestre que expressa em absoluta harmonia com essas leis. Então, nós sabemos que estamos dentro da lei de ação e reação e que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantarmos. E também hoje, o que nós estamos vivendo são frutos das nossas escolhas do passado. Algumas equivocadas, algumas corretas. Mas aqui, o planeta Terra é pedagogia pura. Nós viemos aqui para aprender e o planeta Terra é a nossa casa de aprendizado. Joana de Ângeles, ela é mentora do Divaldo Franco. Ela também traz uma mensagem sobre transformação interior. Ela diz que o termo sou espírita, ele soa mais como um adjetivo do que simplesmente palestras bonitas, participar de trabalhos mediúnicos. Quando a pessoa ela se declara espírita, ela precisa passar por um processo de conscientização das próprias falhas e imperfeições, que é um mergulho não necessariamente fácil de ser feito. Porque é muito fácil nós diagnosticarmos as falhas do próximo e nós não olharmos as nossas próprias falhas. Então, a Joana ela faz um convite para que todos nós possamos, de consciência tranquila, passar a analisar essas imperfeições que nós carregamos e, através da luz da doutrina espírita, se esforçar para não sermos mais o homem velho.
O homem velho é aquela pessoa em que nós teimamos em ser, mas que não funciona mais. Nós temos que trabalhar em visão, em vista sempre do bem e do futuro que aguarda por nós. Mas o externo, ele não vai se modificar se nós não fizermos esse trabalho primeiramente interno. Essa honestidade, ela pode requerer muito esforço da nossa parte. E também, por hora, não é fácil. Mas ela pode trazer para a gente também chaves de libertação de sofrimentos que podem também nos acompanhar há séculos. E nós vemos muitas situações em que nós utilizamos, dessa chave de autoconhecimento para poder sanar muitas questões de ordem física, moral e espiritual, através do nosso próprio esforço. É um passo que todos nós temos que executar através do nosso livre-arbítrio e ninguém pode fazer isso pela gente, apenas nós mesmos. Então, se declarar espírita também é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas olham para os espíritas como se nós fôssemos, de certa forma, diferenciados, o que não somos. Na verdade, nós possuímos, dado aos nossos esforços, um conhecimento que nos permite enxergar que nós estamos aqui, numa breve passagem pela Terra, mas para poder sanar os nossos débitos do passado e para nos tornarmos uma pessoa melhor. Mas esse conhecimento, ele não nos traz privilégio nenhum, muito pelo contrário. Através desse conhecimento é que nós somos chamados a trabalhar na seara do Mestre. E essa seara também inclui a lei de amor e caridade. Todos os espíritas têm como objetivo principal colocar essas leis de Deus em prática, dado o conhecimento que possuem. Então, a lei da caridade precisa ser colocada em prática, não apenas dentro da casa espírita, pois aqui nós temos os melhores exemplos de trabalhos de amor fraterno, mas também na nossa vida pessoal, com os nossos familiares, com as pessoas em que nós vivemos em conflito, porque a caridade, ela não é apenas material. Fazer uma prece para alguém pode ser uma caridade, não desejar mal ao outro também é uma caridade, um sorriso, um abraço. E, pelo simples fato de você não prejudicar também as pessoas, não cometer os mesmos erros, também é caridade. Então, não existe nenhum ser humano que seja tão desprovido de qualidades e atributos que não possa colaborar com o seu próximo, ao seu redor. Precisamos estender as nossas mãos para aqueles irmãos que possuem um pouco menos de conhecimento do que nós, mas que não são, de forma alguma, desprivilegiados. O conhecimento, ele liberta. E também a humildade nos liberta. Muitas vezes nós vemos pessoas se declarando em cargos ou funções, dada a responsabilidade que a pessoa possui, de se acharem superiores, ou porque tem algum conhecimento melhor, ou porque teve oportunidades melhores na vida, mas isso não torna as pessoas melhores umas que as outras, muito pelo contrário. A quem muito foi dado, muito será cobrado. As pessoas que possuem alguma posição, algum conhecimento, ou algo que nós chamamos de privilégio, essas pessoas também estão incumbidas de uma tarefa que nós desconhecemos, uma tarefa que seja talvez até maior do que a nossa e mais difícil no processo de evolução, dada a circunstância, a quantidade e o número de almas que a pessoa pode beneficiar através daquele conhecimento que ela tem. Divulgar a doutrina espírita é uma responsabilidade muito grande. Chico Xavier, Divaldo Franco e muitos outros exemplos que nós temos de palestrantes espíritas, eles sabem que para você poder subir num púlpito e fazer uma palestra maravilhosa, não é tão difícil assim, mas o mais difícil é colocar em prática todos esses ensinamentos em que as pessoas vêm aqui e explanam para as outras pessoas. Então, esse processo de conscientização de quem eu sou, de quem nós somos, ele vai ser a chave de libertação, para que a gente possa, com honestidade, acessar os nossos arquivos de memórias, sermos honestos e caminharmos adiante, sabendo que o externo vai melhorar quando nós fizermos a nossa parte primeiramente dentro de nós.
Se eu tenho um pouco de dificuldade de perdoar, por exemplo, eu posso colocar em prática o perdão com as pessoas de mais difícil relacionamento e convivência na minha vida. Se eu tenho um pouco de dificuldade em respeitar os defeitos das pessoas ao meu redor, com certeza nós teremos provas muito parecidas até nós entendermos que somos seres diferentes. Nem por isso devemos desrespeitar uns aos outros. Eu posso ter uma dificuldade que outro irmão meu de caminhada não tem. Nem por isso eu devo desrespeitar o meu irmão, criticá-lo, julgá-lo, maldizê-lo. Então, o exercício do amor é a prática constante da lei da caridade. Em nós nos respeitarmos, nos acolhermos e, na medida do possível também, porque todos nós sabemos que vivenciar relacionamentos também é trabalhoso, colocando limite também em circunstâncias e situações em que nos tirem da nossa integridade, porque a fé ela precisa ser ativa, ela precisa ser constante. A fé não é teórica, ela é prática. É uma força, uma luz divina que Deus deu a cada um de nós para que nós possamos passar pelas adversidades da vida. Sejam elas adversidades físicas, adversidades financeiras, adversidades psicológicas e por aí vai. Todos nós sabemos o ponto em que nós precisamos da ajuda do Senhor e também da ajuda dos nossos irmãos de caminhada. Porque nós não fomos feitos para vivermos numa ilha. Vivemos em comunidade e temos que fazer a nossa parte com um coletivo, que é o servir. E através do servir é que nós conseguimos entender em prática a lei do amor de Deus. Todos nós podemos servir os nossos irmãos de caminhada, sejam eles quem forem, animaizinhos, pessoas ao nosso redor, enfim, todos nós podemos acordar, despertar para a verdade espiritual que está ao nosso dispor. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz para nós uma riqueza muito grande em detalhes do que é você ser um homem de bem. Mas nós precisamos, além de ler o Evangelho, participar dos trabalhos da Casa Espírita, também colocar na nossa consciência que é dia após dia, é passo a passo. E a nossa evolução, o que de repente pode demorar séculos, para a espiritualidade é apenas um piscar de olhos. Às vezes, um grande trabalho que nós fazemos em uma encarnação, nós podemos colocar por água abaixo, por apenas um motivo de orgulho, de prepotência, ou esses hábitos do homem velho, tudo por água abaixo. Então, sejamos humildes para reconhecer que somos falhos, mas também não deixemos essas falhas nos paralisarem para que nós possamos realizar aquilo que nos compete. Porque nós também somos deuses, criados à imagem e semelhança de Deus, podemos fazer coisas parecidas, ou até melhor do que Ele também fez. É a fé que move montanhas, em direção à nossa evolução moral e espiritual. Porque, embora sejamos todos espíritos encarnados num corpo físico, nós estamos aqui também para viver o material. Então, nós precisamos fazer a nossa parte para que nós possamos evoluir e contribuir com a comunidade, através do nosso trabalho e através do nosso esforço. O esforço individual, ele nos conduz a adquirir sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Existem pessoas que possuem muito conhecimento, embora não sejam sábias. Sabedoria é experiência de vida, de pessoas que vivenciaram situações e já se reconhecem como pequenos que são, mas filhos do amado Deus, capazes de fazer coisas muito grandes em nome dele. Então, ser um homem de bem é a nossa meta. E toda vitória, por menor que ela seja, ela precisa ser celebrada e ela precisa também ser comemorada, porque cada um de nós sabemos o esforço que nós precisamos executar para que essas vitórias possam ser concretizadas em nossas vidas. Por isso, nós não devemos nos comparar,
uns aos outros com relação à evolução, mas comparar o homem velho, que nós fomos no passado, com o homem novo, de hoje, pelos esforços que nós empregamos em construir dentro de nós essa centelha divina, que nos leva a ser melhores, que nos leva a colocar a paciência em prática, o perdão, a abnegação e também a nossa pouca fé, que nós podemos, sim, transformar situações muito difíceis em nossas vidas, mas, de repente, não da forma como nós enxergávamos. Mas o Evangelho colocado em prática, ele transforma o homem. Ele conduz a abrir novos caminhos que não foram trilhados anteriormente, que não foram desbravados anteriormente, e nos faz enxergar a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Quem nunca, depois de adquirir conhecimento e ter colocado em prática, não observou uma situação que de outrora parecia tão grande e hoje já vê a situação de uma outra perspectiva e ela se tornou tão pequena? Isso significa a nossa evolução. Significa que nós já estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos na teoria, que nem sempre é fácil. As situações que nos visitam, elas são exatamente aquelas que nós precisamos para poder evoluir. Nem mais, nem menos. Por mais difícil que seja aceitar, aquela situação ou empecilho que nós, de repente, achamos que não merecíamos, ela é, na verdade, um teste. Com certeza, nem sempre nós merecemos tudo o que nos acontece. Mas a chuva, quando ela cai, ela molha todos nós, os justos, os injustos, os bons, os maus, mas nem por isso nós podemos desanimar, porque nós temos a nosso dispor todo o amparo e ajuda espiritual necessário para que nós possamos transpor essas barreiras e dificuldades que aparecerem em nossos caminhos. E, para finalizar, Jesus, quando ele passou pela terra, antes dele ir embora, ele disse algumas coisas que podem nos confortar nessa trilha. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, ele nos deixou o conhecimento, e esse conhecimento é o Evangelho. Uma boa noite a todos. E assim, dessa maneira, vamos já podendo descruzar braços e pernas, se possível, colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, já sendo envolvidos pelas equipes espirituais vindas da Mansão da Paz de Eurípides Barçanufo, vindas da Capela do Amor de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada na espiritualidade, que desta maneira todas essas equipes já nos circundam, já nos envolvem em muita paz, em muita tranquilidade. E desta maneira, então, os médiuns já vão se colocando naquela postura de captação dessas energias salutares, energias essas repletas de amor, repletas de caridade, que vem de encontro com as nossas necessidades. E nesse espírito de muita fé e de muita confiança na providência divina em Jesus, nós damos início assim à terapêutica do passe, aonde essa energia ela é concentrada no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, aonde ali toda a nossa espiritualidade vai sendo trabalhada, todos os nossos valores
espirituais. A ligação com a espiritualidade superior vai sendo feita de maneira mais intensa em cada um de nós. E desta maneira, esta energia benfazeja vai agora para o centro de força frontal, na altura da nossa testa, aonde a equipe de psiquistas, coordenadas pelo Dr. Monroe, vão trabalhando todo o nosso campo mental, vão fazendo uma asepsia nos nossos pensamentos. Nós vamos recebendo uma energia renovadora que envolve o nosso cérebro físico, mas também envolve a nossa alma na condição de ser pensante, nos inspirando a um pensar mais positivo, mais otimista, abrindo os nossos olhos espirituais para a beleza e para as oportunidades de crescimento espiritual que a vida nos oferta. E assim essa energia vai sendo direcionada ao nosso centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde as equipes de Vovoka vão trabalhando todo o nosso sistema respiratório, principalmente nos dias em que vivenciamos, aonde o cuidado com essa região do nosso corpo se faz mais necessária, fortalecendo cada célula desse importante aparelho, fazendo com que o nosso inspirar, expirar fique mais harmônico, fique mais tranquilo, nos ajudando na absorção desses elementos nutritivos que o oxigênio oferta a cada um de nós. E essa energia vai sendo direcionada ao nosso centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde as equipes dos religiosos, das irmãs de caridade, das servas de Clara e de Maria, dos jesuítas, dos franciscanos, hindus pretos velhos, espíritos espíritas, fazem assim um esforço contínuo e conjunto para trabalhar todo o nosso campo emocional, trazendo serenidade ao nosso coração, trazendo calma, trazendo equilíbrio para as nossas emoções. Esse campo tão importante para o nosso bem-estar espiritual. E assim uma grande redoma multicolorida vai envolvendo o nosso coração, trazendo assim sentimentos de alegria, sentimentos de bom ânimo, sentimentos de que somos todos nós amparados por Jesus, pelos seus prepostos e pelos mentores amigos. E essa energia agora, ela vai descendo e vai até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, aonde as equipes espirituais ligadas ao Dr. Maurício Silveira nesse instante fazem toda uma asepsia no nosso aparelho gastrointestinal, envolvendo todo o nosso abdômen, trabalhando o bom funcionamento desta região que é tão importante, que nos ajuda na manutenção da nossa vida física e consequentemente também tem reflexos positivos na nossa vida espiritual. E desta maneira, essa energia vai agora sendo direcionada até o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde todo o nosso sistema de defesa
o nosso sistema imunológico, linfático, hematológico, vai sendo envolvido por essas energias que fortalecem todos esses sistemas, fortalecendo também as nossas defesas espirituais. E desta maneira, essa energia agora ela vai sendo direcionada ao centro de força genésico, na altura do nosso ventre, aonde ali todo o nosso aparelho genésico vai sendo trabalhado, junto das equipes da doutora Carmen Braga, que vão trabalhando o equilíbrio desta região, assim como as energias co-criadoras ali presentes vão sendo direcionadas para o bom, para o belo, para a prática da caridade, principalmente da caridade moral. E agora essa energia vai sendo direcionada ao centro de força básico, na base da nossa coluna vertebral, aonde toda ela nesse instante se apresenta iluminada, aonde a espiritualidade amiga nos coloca nesse instante numa postura de confiança, numa postura de altivez, numa postura na qual temos a plena confiança que podemos superar toda e qualquer adversidade ou prova que porventura se apresente na nossa vida. E assim toda essa energia, vai nos envolvendo por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E nesse momento vamos aproveitar essa oportunidade e nos ligarmos aos caravaneiros fraternos e vamos mentalizar os nossos lares. Essa luz num tom prateado que vai envolvendo todo o nosso lar. Vamos aproveitar, abrir portas, janelas, vamos deixar com que essa luz invada o nosso lar, trazendo harmonia, trazendo paz, e envolvendo também todos aqueles que comungam do lar conosco. Vamos também permitindo assim com que essa mesma luz adentre aos nossos locais de trabalho, locais esses nos quais nós passamos uma boa parte do nosso tempo. Que ali também essa luz, junto com os caravaneiros, traga harmonia, traga tranquilidade, traga esse espírito de cooperação sem competição, para que assim o ambiente do trabalho material possa também ser um ambiente de harmonia e paz. E se porventura estamos à procura de um emprego, de uma recolocação, que nesse instante nos liguemos aos queridos Juiz Caio, Juiz Benevides, ao doutor Campos Vergal, doutor Juarez, que possam nesse instante fortalecer a nossa confiança, a nossa disposição e o nosso bom ânimo, para que assim nós possamos enfrentar essa situação com confiança e fé em Deus e tirar dessa situação temporária as lições necessárias para o nosso aprendizado espiritual. E mentalizando também, ainda nesse momento, os nomes colocados nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa, pode ser um parente, um amigo, um conhecido, que necessita nesse instante dessas energias de luz, de paz, que esse nosso irmão, que essa nossa irmã possa ser envolvida nessa luz de amor que a fortalece. Mentalizando também os nomes colocados nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que retornou, que nos antecedeu à pátria espiritual, à verdadeira vida, que também nesse instante
esse irmão, essa nossa irmã, possa receber essas mesmas energias de amor, de paz, e que novos trabalhos possam se apresentar a esse nosso irmão, para que assim o seu processo de evolução possa ter continuidade. E nesse clima de paz, vamos retornando o nosso pensamento ao nosso salão, com um sentimento de gratidão, gratidão a Jesus, esse nosso mestre amigo, gratidão aos mentores individuais e aos mentores da Casa de Paz e Amor, esses nossos irmãos que sempre nos abençoam, nos amparam, nos fortalecem nos momentos que mais precisamos. E é com esse sentimento de gratidão que permeia todo o nosso salão nesse instante, que nós agora vamos acompanhar a nossa companheira Vilma, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Então, amigos, mantendo essa mesma vibração, essa mesma ligação com essas equipes benfazejas que aqui estão conosco, vamos nos alinhar àqueles irmãos responsáveis pela magnetização das nossas águas. São eles os caboclos, os pretos velhos, os índios, os fitoterapeutas que trabalham na clareira do Hospital Alvorada. São os farmacêuticos, os químicos, os físicos e os biólogos que sintetizam substâncias retiradas da natureza e que vão ser transformadas em medicação, que serão colocadas nos nossos frascos de água nesse instante. Essa medicação é adequada e tem o pH exato de tudo o que nós precisamos. E hoje, de uma maneira muito especial, além dessa medicação que cada um precisa, a equipe dos Pretos Velhos está colocando nas nossas águas um adendo a mais, um medicamento a mais, para auxiliar todo o nosso sistema respiratório, para desobstruir as nossas vias respiratórias, para tratar das alergias, das rinites e de todos os comprometimentos respiratórios que esse ar seco está causando para todas as pessoas. Então, todos nós temos nas nossas águas um elemento que vai trabalhar as nossas questões respiratórias, desobstruindo as vias respiratórias de maneira que as trocas gasosas aconteçam suavemente e que nós possamos absorver tudo aquilo que vem de bom do abençoado oxigênio. E desta forma, ao ingerirmos esta nossa água, preferivelmente 2 vezes ao dia, possamos nos lembrar deste momento, possamos nos ligar a essas equipes, numa prece de agradecimento ou num pensamento de otimismo, de alegria, de esperança, de serenidade e de confiança naquele mestre amigo que sempre nos providencia o que precisamos para continuar a nossa caminhada. Que assim seja. Senhor, chegamos ao final de mais um trabalho. Agradecemos a oportunidade que nos foi dada. Agradecemos aos mentores da Casa de Paz e Amor. Agradecemos aos mentores desse trabalho. E agradecemos aos nossos mentores individuais. E pedimos a eles que nos proteja o nosso lar, os nossos familiares. Até a próxima semana. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja, graças a Deus.
aos recados finais, pessoal. Lembrando que dia 22 de setembro, no próximo domingo, nós teremos a nossa Feira da Solidariedade. Então é o nosso principal evento aqui da casa. Então nós contamos com a presença de todos. Será aqui na rua, aqui na frente. Nós teremos barracas de alimentação, barraca de bebidas, teremos o brechó, teremos música ao vivo. Então, é um evento que, além de nos ajudar a congregarmos, a convivermos um com os outros, né, e a nos confraternizarmos, também é um evento que é muito importante para a casa, pois toda a arrecadação dos recursos ajuda a Casa de Paz e Amor a fazer frente às suas despesas fixas e também auxilia na manutenção dos trabalhos da assistência social. Então, que dia 22 de setembro, domingo, nós possamos estar todos juntos aqui. E o nosso segundo recado, como é de praxe, a gente sempre fortalece e relembra a necessidade e a importância da prática do Evangelho no lar, aquele período que a gente escolhe durante a semana, um dia fixo da semana, num horário fixo, no máximo 30 minutos, aonde a gente faz aquela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, faz algumas ponderações, né, algumas colocações, e depois fazemos aquela vibração pelo nosso lar. Como a gente sempre ressalta aqui, a importância de termos um lar harmonizado. Tendo um lar harmonizado, nós estamos harmonizados e ajudamos também a nossa sociedade como um todo ficar mais harmonizada. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a cada um e nos vemos na semana que vem. Bom final de semana. De luz, paz e amor em Jesus.